Pode jogar para lá. Várias repetições. Ok, né? Vamos lá. Vai ficar, tá? Vai estudar o online, pode deixar aí. Não, na verdade eu vou desenhar. Nós vamos deixar na frente da câmera, tá? Oi? Vamos deixar na frente da câmera. Ah, tá. Fica no peitinho. Vamos lá. Silêncio aqui no plenário, tá? Que a gente está com depoimento de andamento. Depoimento da informante, a Rafaela dos Santos Oliveira, que é biológica também, que é o André Simone, neta da Isabel Feliz, com a palavra a defesa. Boa noite, Rafaela. Boa noite. Rafaela,
Você narrou. Gente, por favor, doutor, eu pedi silêncio, eu pedi, por favor, a gente está com depoimento de andamento. Eu queria te pedir para você me falar, só me dizer a verdade, tá? Me falar somente as coisas que realmente aconteceram com você. E, enfim, você pode relatar aqui para o juiz a sua experiência de abuso sexual sofrido por parte do pastor? Você pode contar aqui para todo mundo como foi isso que aconteceu? Vamos lá. A minha mãe era uma cama triste lá no quarto e tinha a cama de baixo, a cama do meio e a cama de cima. A cama era de madeira, era bem barulhenta, então caso mexesse na cama, estava para escutar o barulho de cama rangendo. E quando Moisés, minha mãe pegou Moisés, ela dormia na cama do meio, mas depois ela foi para a cama de baixo, que era mais fácil para cuidar dele, na cama de baixo. E eu dormia na cama do meio. Aí eu dormia na cama do meio, a gente sempre dormia com a televisão ligada. E minha mãe tinha costume de, na hora de dormir, de madrugada na hora de dormir, ela ajoelhava na cama de baixo e botava os braços na cama de cima. E eu orava, dormia normal e fazia carinho em mim enquanto dormia, não só em mim, enquanto na minha irmã, era normal já de eu acordar e com carinho da minha mãe, dela de ajoelhar, adorando, era normal. E esse dia já tinha apagado, já estava dormindo já, aí ela ajoelhou, eu senti alguém, a televisão ligada, eu senti alguém sentando na cama nos meus pés, estava dormindo diferente, senti alguém sentando nos meus pés, senti a presença de alguém sentando, mas não importei, continuei dormindo, porque para mim a minha mãe já era de costume de ela chegar, deitar ali na cama comigo, ajoelhar, e eu continuei dormindo, não me importei, eu só não vai e volta no sono, a televisão estava ligada, e eu não me importei. Aí eu comecei a sentir os carinhos na minha perna, carinho ia subindo, pra mim até então era minha mãe, então não me importei, ia subindo. E eu sempre fui meio mulher que dormia com roupa bem larga, short muito largo, tudo, enfim. E eu sentindo o carinho, foi subindo na minha coxa, aí eu ficava com o olho fechado, com muito medo, não tive reação, não conseguia mexer, não conseguia reagir em nada. E quando eu abri o olho, tinha uma patinha, ela estava sentada na ponta da cama. Eu lembro exatamente a roupa que ele estava com uma blusa regata branca que ele usava. Aí ele me olhando, como eu fazia carinho na minha perna. Aí o momento que eu consegui me mexer, foi quando ele conseguiu. Ele tirou minha calcinha de lado e conseguiu introduzir o dedo em mim. Eu rapidamente fechei a perna e virei de lado e virei para a parede. E o movimento que eu fiz brusco de virar para a parede fez um barulho muito alto da cama rangendo, cama de madeira, cama rangendo bem alto. E minha mãe se assustou, olhou e viu que ele estava sentado na cama. Ele rapidamente levantou, encostou no armário. E minha mãe, não me mexi, eu virei para o lado. E eu fingi que estava dormindo, escutava minha mãe falando: por que você está aqui? O que você fez? Escutei minha mãe dar alguns tapas no peito dele, enquanto ele ficava parado. Só parado e não respondeu nada. E minha mãe falou: o que você fez? Estou falando: minha filha, o que você fez? Ele só foi embora, ele saiu e desceu pro quarto dele. Aí minha mãe voltou na cama e falou: Rafinha, você está acordada? Rafinha. Eu não respondi, eu fingi que estava dormindo, eu não tinha reação. Não tive reação. Fingi que estava dormindo. Eu lembro que era época de férias e no dia seguinte eu não tinha aula. Eu estava de manhã, eu não tinha aula. Então eu fiquei, quando eu acordei, eu fiquei o dia todo fugindo da minha mãe. Eu brinquei na rua, jogar bola na rua. Eu fiquei o dia todo fora de casa, não fora de casa, mas no quintal, porque eu não fugindo da minha mãe. E ela, quando me viu, ela perguntou: Rafinha, o que aconteceu ontem? Você sentiu alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Eu falei: não, mãe, aconteceu nada. A senhora tá louca, não aconteceu nada.
normal, Rafinha, tem certeza? Eu falei, tenho, mãe, tenho certeza absoluta, não aconteceu nada. E nunca tive coragem de contar pra minha mãe, nem pra ninguém. E foi isso que aconteceu. Você pode narrar episódios inadequados, né, do Anderson, como a sua mãe contar, como é que era isso, aonde você estava, como é que sua mãe, enfim. Antes do abuso, sempre, eu, pela casa, minha mãe sempre me ligava, sem motivo algum, dentro de casa, aparentemente não tinha motivo. Ela me ligava no meio da casa, no mesmo ambiente que eu não entendia porque ela estava me ligando. E teve um dia ela falou, por favor, toda vez que eu te ligava, você vem pro quarto. Toda vez que eu te ligava, eu atendia, não era nada. Era uma voz dela no fundo, eu achava que ela tinha ligado sem querer. Então toda vez que ela ligava, eu atendia e desligava. Até um dia que ela me pediu, porque toda vez que ela me ligasse, pra eu ir aonde ela estivesse. Vou no quarto, sempre era no quarto. Aí no andar de cima tinha um telhado e eu sempre botava um colchão pra ficar deitado no telhado, ou à noite eu ficava no telhado escutando música, bem perto do meu quarto. E teve uma noite minha mãe estava escutando música e o telefone ligou, eu nunca chegava no momento e não tinha acontecido mais nada, porque eu sempre estava muito longe. E nesse dia eu estava do lado do quarto, estava na janela, que era do lado do quarto. O primeiro quarto do corredor era o meu, e a janela era bem próxima. Aí eu estava sentada no telhado, aí minha mãe me ligou, aí eu atendi, escutei no fundo falando, sai, afasta. Eu, como estava bem perto, falei, agora é a chance de eu chegar e tentar encontrar alguma coisa. Isso foi bem antes, foi um pouco antes, eu não lembro o período de ter acontecido comigo. Eu saí correndo, eu lembro de eu só empurrar a porta. Aí minha mãe estava exatamente assim, estava encostada assim, enquanto ele estava tentando ir para cima dela. E quando eu cheguei, ele rapidamente saiu e foi pro armário. Aí ele abriu o armário e ficou mexendo como se estivesse procurando alguma coisa. Aí eu olhei pra minha mãe e ela falou, quem está fazendo alguma coisa? Aí eu fui mexendo nas coisas e fiquei. Aí ele, quando ele ficou puxando a blusa, ele tava com um short que ele usava branco com uma listra azul de futebol, de tactel. Aí ele puxando a blusa que ele tava, aí ele foi puxando a blusa assim, saiu, eu vi nitidamente que ele tava com o pindareto, e ele falou, vou lá na sua mãe, e desceu. Aí depois ele mexeu nas coisas do armário lá, que ele tava fingindo procurando alguma coisa, eu vi tentando ele se esconder assim, ele virou, aí eu saí da porta, e enquanto eu fiquei na porta, ele nem tentou sair. Aí eu saí da porta, entrei no quarto, aí ele falou assim, eu vou lá na sua mãe, Simone. Aí saiu e desceu. Aí eu falei, mãe, o que tá acontecendo? Ela, nada, Rafi, nada. Seu avô me perturbando, cara. Sempre eu me falava, seu avô me perturbando, mais nada demais. Eu falo, mas mãe, toda vez ela me liga, toda vez é a mesma coisa, toda vez é isso. Ela falou, Rafinha, só de uma coisa, evita, toda vez que eu te ligar, você vem. Então, por favor, não deixa, eu tenho medo. E era sempre a mesma coisa, sempre foi a mesma coisa, de ligar, da gente correndo, de pedir ajuda, de falar, olha, onde ele estiver, você não fica, se você estiver no quarto, ele chegar, você sai, se ele estiver no quarto sozinho, você não entra, se ele te chamar para ir na igreja, você não vai, no carro com ele, não vai. Eu lembro que eu cheguei a presenciar bastante, foi desde quando o Zeca falava com Moisés, minha mãe pegou Moisés. Mais ou menos lá? Em 2016, 2015 para 2017, que foi os momentos que eu mais presenciei, momentos assim, ou o tempo que eu mais presenciei. E agora mais recente pode apresentar alguma coisa? O mais recente, eram as mesmas coisas de sempre eram as mesmas coisas. Até 2019 foi a mesma coisa. De ligar, de eu chegar no ambiente, de pedir, minha mãe ligar, de pedir pra ir, de pedir pra ajudar, dele abraçando alguém por trás, dele dando um beijo. Sempre foi a mesma coisa, Mas a passou por trás da beijo também era abuso? Tinha alguma coisa a mais em encontrar? Então, quando não tinha acontecido comigo, pra mim era normal. Mas depois que aconteceu comigo, que eu vi que era realmente tudo maldoso, tudo pra mim dele ficou maldoso.
um beijo dele pra mim ficou maldoso, ele passava Mas tipo... antes dos abraços, do beijo, a senhora não via maldade. Eu não via maldade, não via maldade. Só depois que eu iniciei com a minha mãe, ó, porque ele lá em cima da minha mãe, ela falou, olha, evita, evita, evita. Eu comecei a pegar maldade. Eu tinha que em torno de 14, 15 anos nessa época. Aí depois eu precisei, depois aconteceu comigo, tudo pra mim era maldoso. Ele usava tchum-tchum pra mim tinha o cheiro dele, tinha cheiro de baba. Hoje em dia eu não consigo sentir o cheiro de tchum-tchum. Meu irmão, hoje, um tempo atrás, estava usando perfume, eu falei, cara, por favor, não usa, isso é horrível, eu odeio isso. Então era coisa que me lembra dele que eu tinha Vou pavor. falar mais baixo no papel, por favor. Doutora, pode continuar. Não tem mais pergunta não, excelente, é só isso. Turma do livro não sabe, doutora Daniela, os outros doutores, ela está aqui. Não faz. Tá. Então, nos daremos de perguntas? Sim, André. A senhora contou, boa noite, Rafaela. A senhora contou esse episódio do quarto e respondeu as dúvidas que teria acontecido mais ou menos em 2016, é isso? Comigo, isso aconteceu, foi meados de 2018. Não me lembro, eu lembro que era férias do meu colégio, porque no dia seguinte eu não fui pro colégio. Eu só não me lembro se foi no final de 2018 para 2019 ou nas férias do meio do ano, mas eu lembro que no dia seguinte eu não fui pro colégio. Eu estava de férias. Teve uma testemunha que eu ouvida que disse que quando o corpo foi levado ao hospital e aí confirmou-se a morte, que a senhora teria de... existia dúvida se tinha morrido ou não, enfim, e que a senhora falou que se ele estivesse vivo, pegaria as coisas e ia embora. A senhora se recorda? Fez essa declaração? Não. Inclusive fui na delegacia e também disse que não é verdade. No momento dos disparos, a senhora estava onde na casa? Eu estava dormindo no mesmo quarto que Ramon, onde minha avó estava. A senhora ouviu os disparos? Eu vi os últimos só, não me lembro quantos, mas foi só os últimos. A senhora não estava com os cachorros? Não estava com o cachorro dormindo. Tá. A senhora contou para a sua mãe, Simone, algo diferente ao que a senhora imputa abuso? Então, a minha mãe, ela sempre desconfiou, sempre me perguntava se um dia ele tocasse em mim para eu falar, sempre desconfiou e eu sempre falava, não, Rafinha, você tem que me contar, então ela sempre desconfiou, mas no dia que eu contei para minha mãe foi alguns meses depois que de fato eu falei, mãe, aconteceu, ela falou, eu já sabia, mas por que você não me contou? Então, a senhora contou para a Ré Simone esse episódio que a senhora contou pra gente hoje do quarto? Depois da morte do pastor? Sim, mas ela sempre desconfiou. Sempre perguntava. Então ela falou pra senhora, né? Que ela sempre desconfiou. Sim. A senhora já tinha contado pra Ré Flor de Lis desse abuso antes da morte do pastor? Não, nunca. A senhora contou aqui uns episódios, uns comportamentos da vítima que a senhora relaciona com o abuso. A partir de qual momento a senhora passou a considerar esses comportamentos um abuso? Ele estava vivo ainda? Estava vivo. Quando eu via que um abraço dele era para mim maldoso, quando eu comecei a maldar, eu vi que era realmente um abuso, ele estava vivo. Tá. A senhora deixou declarações na delegacia de polícia? Não. Não? Existe um termo nos autos, uma declaração atribuída à senhora. É da senhora? A declaração? Sim. Então a senhora prestou a declaração, né? Sim. Nessa declaração a senhora não narra nenhum abuso. Pode explicar pra gente? Por que isso? Ok, vamos lá. Quando eu sofri o abuso, eu tinha uns 17 anos, 16 para 17 anos, e eu via tudo que minha mãe passava, tudo. Minha mãe nunca foi na delegacia, eu nunca tive coragem. E no dia, todas as vezes que eu estava em uma delegacia, eram sempre homens. Eu nunca me senti confortável, hoje em dia eu não me sinto confortável de falar sobre abuso. Se fosse para a delegacia, hoje em dia eu não teria coragem de uma delegacia. Eu não aceito que eu fui abusado, então eu não tenho coragem de falar sobre isso. Eu não denunciei, não denunciaria, justamente falta de coragem.
Ó, admiro quem tem, mas eu não tenho. Tá. Eu não estou acusando você de nada. Não. Tá. Na delegacia, a autoridade policial responsável pelas investigações naquele momento era a doutora Bárbara Longa, uma mulher. A senhora não sentiu a vontade de conversar com ela sobre esses fatos? Olha, as vezes que eu vi a Bárbara Longa de verdade foram uma, 2 vezes dentro da casa. Em delegacia não, nunca. Foram juntados pela sua defesa alguns vídeos da senhora. A senhora pode contar como esses vídeos foram produzidos? Vídeos meus? A senhora narrando algumas situações. A senhora estava no sofá, ia perguntar, a senhora não se recorda? Calma. Não sei. Verdade. Vídeos meus gravados. É uma conversa, a senhora está sentando no sofá e fala uma entrevista desses fatos que a senhora está falando agora. Sim. Quando que a senhora foram gravados esses vídeos? Olha, não lembro. Foi esse ano? Acredito que sim, esse ano. A única vez que eu falei abertamente sobre isso foi esse ano. A não ser das únicas vezes que eu falei pra minha mãe. Qual foi a primeira vez que a senhora falou abertamente sobre isso? Não, abertamente está sendo hoje, mas assim, eu contei pra minha mãe e pro meu pai por telefone, não tive coragem de falar pessoalmente. E pra minha avó, contei no mesmo dia. Da entrevista que eu dei, né, na entrevista do sofá. E hoje. Tá. Como é que foi? Quem estava presente na sala no momento que você gravava as suas declarações nesse vídeo? Vamos lendo. Quem perguntava, senhora? Quem perguntava? Quem fazia as perguntas? Existe uma pessoa perguntando a senhora e a câmera está focada na senhora. Não lembro mesmo. Não lembro. A senhora fazia algum tipo de atendimento com psicólogo? Não, eu tive dois atendimentos com psicólogos, mas era por videochamada, mas não continuei nenhum. A senhora conhece Paula Barros? Conheço. A senhora já conversou sobre esses fatos com ela? Não, com a Paula nunca. Nunca mesmo. Ela é sua amiga? Amiga, não foi minha amiga, não. Eu conheci ela nesse período, mas amiga de contato, essas coisas não. A senhora contou para alguma pessoa esse episódio que a senhora narrou agora, antes da morte do pastor? Não. Obrigada. Quem encerrou? O assistente? Alguma pergunta? A assistente está satisfeita com as perguntas do Ministério Público. Ok, tem umas perguntas para esclarecimento dos lados. Nas festas, nos retiros, nos encontros de jovens lá na igreja, alguma amiga sua, membro da mesma igreja, participante dos eventos, comentou com você sobre mau comportamento, abuso, assédio do pastor? Olha, era sempre conversado de assim, olha como ele olha para aquela menina, olha como ele está olhando, olha como ele olhou, por exemplo, várias vezes, amigas mesmo de algumas irmãs minhas, amiga da Rayane, que já foi lá em casa, já se sentia incomodada de falar, o termo me comendo com os olhos, ele come as meninas com os olhos. Então era comentado assim, nossa, tá olhando, olha, ele olha bastante. Mas, óbvio. E a senhora via isso? Sim, era nítido de passar, de acompanhar com os olhos. E a senhora já percebia isso? Sim, era... Ninguém nunca tomou atitude? Não, porque normalmente é comum dos homens de passar e olhar, é comum na rua, em qualquer lugar, é comum os homens passarem e olhar, de acompanhar com os olhos, de olhar para trás. É comum, é errado, mas é comum. Aquela atitude que eles tinham, os outros homens da igreja tinham também? Sim, não todos, mas obviamente tinha homens também na igreja que olhava, acompanhava. Mas a maioria das vezes que eu percebi era dentro da casa, de levar amiga, óbvio que teve eventos da igreja que era piscina liberada, que ficava todo mundo brincando ali no pátio, que tinha.
Mas eu ficava mais brincando, não prestava atenção nisso, ficava mais na piscina. Mas em casa, não estava ali na casa, eu via uma amiga da Rayane que levava lá em casa e ela falou, nossa, tá me comendo com os olhos, não quero mais vir aqui. Nossa, não dá pra vir aqui. Era mais em casa, porque dava pra perceber mais. Tinha pouca pessoa ali e dava pra perceber. O que aconteceu quando você, Rafaela e Paulo Roberto voltaram de um jogo no Maracanã? Aconteceu algum fato marcante naquela noite? Ah, sim, sim. Nós estávamos saindo de jogo, nós iríamos embora com minha avó no carro, aí nós estávamos saímos do setor indo para a saída do Maracamás, que a gente ficava em setores diferentes, e nós iríamos embora com ela e com o Niel. Só que aí não fomos, a Érica, que eu lembro que foi no carro falar com eles, então não sei quem estava no carro, foi falar com eles no carro, só que nós não conseguimos ir embora com eles. Aí estamos tentando encontrar Uber para voltar para casa, do Maracanã até Niterói estava dando 70, 100 reais, estava dando muito caro. Meu telefone já tinha acabado a bateria dentro do Maracanã. Estava dando muito caro, muito caro. A Érica que estava vendo. Ela falou, gente, tá muito caro, muito caro, muito caro. Meu telefone já estava desligado, sem bateria. Aí ela falou assim, aí a gente tinha um dinheiro que tinha deixado, que a minha avó tinha deixado comigo, eu tinha dinheiro que minha avó tinha deixado comigo, a Érica tinha um dinheiro também e o Paulo tinha, guardado. O meu estava dentro da identidade, no bolso, e o telefone no bolso da frente. Aí ela falou assim, eu tenho um jeito de ir pra casa. É só a gente andar até o lugar ali, da Leopoldina, a gente pega o 771, 770 e vai pra casa. Eu falei, então, você conhece? Ela conhece? Eu conheço, então vamos indo. Aí, fomos indo, aí tem um macho que é lindo, trem de metrô, não sei, só sei que os meninos pularam ali, o metrô tinha bastante, pularam o muro, na grade. Pularam e vieram na nossa direção. Falou, olha, cuidado, a gente se juntou assim, continuamos andando. Aí os meninos cercaram, atravessaram correndo, cercaram a gente. Falou, pera, olha, eu vi você mexendo no telefone. Porque ela tava vendo, né, tava com a bateria guardando. Eu vi você mexendo no telefone. Aí falou, vambora, é um assalto, passo. Aí levou meu telefone, a identidade não levou, porque eu não tava com dinheiro. Eu lembro que tava com o bandeirão do Flamengo assim, abraçada. Aí eu só lembro de ter peguei o telefone, dei pra ele, aí levaram o telefone da Érica também. E a carteira do Paulo. Levaram da Érica, do Paulo e o meu. E a carteira do Paulo também levou. Eu tava sem carteira, só tava com a identidade e o dinheiro dentro. Aí a gente realmente saiu correndo. Eu lembro até que passou um carro de polícia, a gente tentou gritar e o carro foi embora. Aí nós fomos correndo, aí começou a chover muito. Aí pegamos o ônibus molhado, eu lembro que tava muito frio, o ar-condicionado do 771 gelado. E a gente descobrindo, eu e a Érica sentadas uma do lado da outra, descobrindo com a bandeira. Como era a sua relação com a sua avó Flodir? Olha, antes da morte, era uma relação de vó, deu lá, da boa noite, da bom dia, benção, de vó e neta. Eu não era muito chegada à minha avó. Eu fiquei muito mais chegada da minha avó bem depois. Mas antes era uma relação mais, era bom, era saudável. Bem depois do quê? Bem depois da morte, porque eu me aproximei muito dela. Depois. Mas hoje era normal. E depois da morte, quando? Não sei, foi com o tempo, foi com o tempo, a gente foi se aproximando com o tempo. Você relatou os abusos sexuais de Anderson às suas vídeos? Se sim, o que ela fez? Se não, o que? Quando eu relatei, a minha avó ela chorava muito. Eu lembro que eu contei pra ela, era a cama que tem uma escada bem colada junto com a cama. Ela sentou na escada e eu continuei deitado, da forma que eu estava conversando no telefone com a minha mãe, eu tinha falado com ela, chorando muito. Eu relatei pra minha avó, eu não olhei pra ela, não consegui olhar pra ela, deitado, do mesmo jeito que eu fiquei deitada, eu contei. E ela só chorava de soluçar. E quando eu terminei de contar, ela parou na minha frente e falou, por que você me contou antes? Por que você me contou antes? Começou a me pedir perdão, desculpa por nunca ter visto, perdão. Eu pedi muita desculpa. Aí eu falei assim, Xoxó, sem coragem nem de assumir pra mim mesmo que eu passei por isso. Então, não tive coragem de pedir desculpa também pra senhora. E aí a outra pergunta é o que ela fez? Que ela ficou pedindo perdão, desculpa. Mas ela tomou alguma atitude? Olha, só pediu perdão? Eu não lembro, mas pra mim ela só me pediu perdão. E foi quando a gente começou a conversar muito mais. Aí foi fluindo a nossa relação. Ela pediu desculpa
desculpa porque você não me contou antes, porque você não me contou, poderia ajudar, tudo poderia ser diferente. Aí eu falei, olha, não tinha porquê, não tinha coragem de contar. E ela só me pedia perdão, desculpa, chorava. Quando foi que você contou isso? Olha, eu lembro que eu não sei o tempo, talvez minha mãe deve saber, porque era um tempo que ela estava em Rio das Ostras, já, e eu falei com ela no telefone, então assim, não sei se foi 2, 3, 4 meses depois. Da morte? É. Tinha alguns tipos de traje, de vestuário, que a vítima Anderson proibia na casa dos filhos usarem? Sim. Vestido curto, short jeans, que ele falava que era short da Anitta, a blusa curta, tudo que era curto, que ele achava roupa mais comportada. Tem que usar roupa comportada. Quando a gente eu nunca gostei de usar vestido, nunca gostei de vestido. Se tiver a perna muito machucada, jogar futebol, brincar na rua, eu usava vestido. E ele sempre tinha que comprar vestido, porque pra ele era uma roupa mais bonitinha, feminina. E quando eu usava, tinha que ir lá ver, era normal de botar roupa, ir lá, olha a roupa que eu comprei, dá voltinha, nossa, tá bonita, sempre a mesma coisa. Mas sempre tinha que ter roupas, vestidos maiores, longos. Ele comprava roupas que estavam mostrando ele? Não era assim, né? Era regra. Mas ele gostava, falava, não, cadê? Bota lá a roupa, bota lá, bota a roupa. Aí acabava que era uma diversão, porque todo mundo brincando, todo mundo fora, que botando roupa nova, né? Quem não gostava de usar roupa nova, todo mundo botava e ia mostrar pra ele. E se tivesse puto, tinha que trocar. Sempre foi uma coisa. Tá bom, mas vamos encerrar depois. A loteria. Nós marcamos de 10º período, que ela foi.